canvi van redefinir no només les estructures polítiques, sinó també les maneres de viure, de narrar i d'imaginar el futur. Aquest diàleg s'inscriu també en el marc de l'exposició I després de Franco què? 1965-1975, que podeu visitar a la Model i que proposa una reflexió sobre els darrers anys del règim i sobre els imaginaris de futur que es van obrir en un període tan convuls com decisiu. Agraïm molt des d'aquí tota la feina de l'equip de Biblioteques de Barcelona, en especial l'equip de programació. Podeu igualment comprar exemplars dels llibres que hem esmentat abans, gràcies a la col·laboració de la llibreria Més Bernat, que teniu també a l'accés exterior. I finalment voldríem expressar el nostre més sincer agraïment també al Consolat de Portugal, a Barcelona, als programes de memòria democràtica de l'Ajuntament de Barcelona i a les editorials Libros del Asteroide, Anagrama i la Umbria i la Solana, sense la col·laboració de les quals aquest diàleg no hauria estat possible. Moltíssimes gràcies per ser aquí i gaudiu de la conversa. Obrigado. Gràcies. Bé, doncs, benvinguts a tots. És un plaer, i tots i totes, és un plaer per mi presentar aquests tres escriptors, excepcionals escriptors, amb aquestes tres excepcionals i excel·lents novel·les que he gaudit molt llegint aquests darrers dies. I faig una molt breu presentació per contextualitzar com ens trobem aquí, per parlar de processos de transició a Portugal i a Catalunya, en aquests anys 74-75 del trànsit des de les dictadures de Salazar i de Franco cap als règims, diguem-ho així, europeus, postdictatorials, i establir alguns paral·lelismes entre aquestes dues realitats que és la tardana incorporació al que són les democràcies europees, quan Europa, després de la Segona Guerra Mundial, es va construir en règims democràtics. Hi havia una anomalia, que és l'anomalia que representaven els països del sud d'Europa, no només Portugal, Espanya i Catalunya, sinó també Grècia, i d'una manera anacrònica es van incorporar els règims democràtics europeus. Aquestes novel·les el que fan és, o permeten establir paral·lelismes, establir analogies, establir comparacions entre els dos processos de transició. El Lugo i la Lídia han escrit sobre la revolta dels clavells, la revolució dels clavells, quan l'any 74, com sabeu, els militars, acompanyats per la societat civil, van transformar la realitat dictatorial portuguesa, i en el cas de la Mercè, que escriu des del punt de vista de la seva memòria a la ciutat de Barcelona, són els anys on, sense revolta, però sí pels moviments de la societat civil, fonamentalment per l'empenta de la societat civil catalana, també es va donar a terme aquest trànsit cap a les democràcies. Per tant, el que jo faig, encantat, és fer una sèrie de preguntes per convidar-los a que reflexionin sobre els seus processos d'escriptura i sobretot com ells relacionen la literatura i la història, o què pensen sobre com des de la literatura es pot pensar aquest procés històric de transició gràcies a l'empenta de l'ànima democràtica i civil de les societats portugueses i catalanes. Per tant, no faig una presentació dels autors perquè l'han fet abans que jo parli, però ja heu vist que són autors, tots ells, enormement consagrats i de gran trajectòria i molt premiats, i per tant és un honor tenir-los aquí i poder parlar amb ells avui. Si us sembla, segueixo una miqueta l'ordre previst alfabètic i començo preguntant a Lugo una primera pregunta sobre com ell pensa aquesta relació entre la literatura i la història en una novel·la on, a partir sobretot de la deriva d'una família, no només ens aproximarem al fet revolucionari de la revolta dels clavells,
sinó que veurem la complexitat d'aquells anys, no? D'aquells anys on van haver-hi tota una sèrie de processos fets. I a la novel·la, si la llegiu, per mi és molt interessant, i per això li volia preguntar també, per la seva consideració respecte a la relació entre literatura i història i com s'ha documentat també, si vol compartir-ho amb nosaltres per fer la novel·la, perquè s'estructura tot incorporant una sèrie de materials d'arxiu, no? Materials que podem veure també a l'exposició de la Model sobre la transició a Espanya, no? Que fue después de Franco, una sèrie de materials, a vegades són materials musicals, a vegades són octavetes, a vegades són pamflets, no? Van estructurant aquesta novel·la on diferents personatges ens permeten pensar la complexitat d'aquest procés de transició. No sé si vols fer una primera valoració general sobre com planteges tu l'escriptura sobre la història i com treballa els materials, o si és important això a l'hora d'entendre Revolució, la novel·la que ha traduït Asteroide. Muito obrigado. Olá, boa noite a todos. Muito obrigado à Biblioteca por nos ter convidado e estarmos aqui. Muito obrigado ao público também e ao nosso moderador. A pesquisa para um romance passado numa época em que nós não vivemos, muitas vezes também é uma forma de procrastinação, porque eu dava por mim às vezes a ler os jornais de 74, de 75, a ver quais é que eram os filmes que estavam em cartaz, a ver os anúncios. É muito fácil nós nos perdermos nas pequenas minudências que às vezes são as mais importantes. E a pesquisa, quando eu faço, é óbvio que tento ter conhecimento sobre aquilo que escrevo de uma forma a não cometer nenhum erro factual absurdo, não é? Mas mais que tudo, eu estou sempre... Há uma espécie de uma segunda natureza, porque eu não escrevo livros de história, não sou um historiador, que é à procura daquilo que aproveita a minha história. E para dar um exemplo, que acho que é a melhor forma de o fazer, enquanto estava a ler depoimentos sobre o processo revolucionário em curso, que foi um período tragicómico, violento, mas também e cheio de paixões e de certezas, mas também de muito medo por parte de algumas pessoas e de algumas incertezas. Portanto, um período muito dado a ser dramatizado. Descobri um depoimento de um senhor, que hoje em dia é um empresário conhecido, que dizia que durante aqueles meses do PREC, em que havia, especialmente nos jovens, mas não só, um questionamento de qualquer autoridade, de qualquer figura fardada, que ele estacionava mal o carro e que todos os dias lhe deixava uma multa no para-brisas. E todos os dias ele agarrava na multa, amarrotava o papel e lançava ao chão. Até que um dia, em vez de ter uma multa, tinha um papelinho do polícia, que o multava, que dizia: não é assim que vamos construir a democracia. E que a partir daí ele deixou de estacionar o carro em cima do passeio. E aquele momento achei tão curioso e ao mesmo tempo tão simbólico que acabei por aproveitá-lo para uma das personagens, o Frederico, e ele depois guarda esse papelinho entre as cartas da mãe, que estava exilada no Brasil, as cartas, porque de alguma forma, naquele período de incerteza em que a irmã, que se estava a radicalizar, lhe dizia que a ideia de uma democracia parlamentar era uma ingenuidade e que o que precisavam era de uma democracia popular, talvez ao jeito da China, é uma réstia para ele, que está a começar a desiludir-se com a Revolução, é uma réstia de esperança. Então, há sempre um lado, obviamente, mais de trabalho de cepa, fazer a pesquisa, mas também é um trabalho lúdico, de diversão e de encontrar estas histórias que depois se pegam às nossas personagens. É muito intuitivo a forma como vamos agarrando essas histórias. E para terminar, acho que tenho uma desvantagem de não estar vivo nessa época. A desvantagem é que, como me disse no outro dia um leitor, disse: você não tem ideia do que eu me diverti naquele tempo. O tempo sem sono, não é? Em que as pessoas não queriam ir à cama para não perder nada. Também não tenho o compromisso ideológico, seja ele da radicalização ou seja ele de sentir-me enganado com alguma coisa, a desilusão, não tenho isso. Tive a sorte de crescer em democracia, para a qual essa sorte não contribui nada, foi um acaso, uma sorte, mas
tinha a vantagem de estar ali no imediatamente a seguir. E a ditadura não acabou no dia 25 de Abril. Da mesma maneira que a própria Revolução não acabou no dia 25 de Abril. A ditadura existia e continua a existir, mas existia nas pessoas que a viveram. Eu tive professores no colégio de padres onde estudei que eram professores da ditadura, inquestionavelmente. Alguns até, não sei se não teriam sido torcionários da PIDE, porque eu tinha um professor, agradeço-lhe o facto de eu hoje não falar uma palavra de francês, que dizia coisas como: eu dou-te um chapadão que tu ficas desenhado na parede. Não é? Era de uma violência física e psicológica muito grande. E essas pessoas existiam. Do mesmo modo, o avô do meu melhor amigo, que vivia no prédio onde eu morava, era um homem que era um doce, ele era professor de liceu connosco, era uma pessoa interessantíssima, mas vocês falavam do Partido Comunista e ele ficava transtornado à beira da apoplexia, porque ele tinha vindo de Angola e tinha ficado sem nada, como milhares de pessoas, e para ele a culpa da descolonização e do que lhe tinha acontecido era exclusivamente do Partido Comunista. E eu cresci a acreditar nisso. Eu lembro no 10º ano de fazer uma apresentação numa aula de inglês, que cada um escolheu um tema a dizer: não, mas houve muitas pessoas que foram prejudicadas pelo Partido Comunista e por aquilo. Hoje em dia, próximo dos 50 anos e a 50 anos do 25 de Abril, eu sei que o tema da descolonização foi bastante mais complexo do que a explicação do que foi o Partido Comunista. Então eu tinha algo na minha mitologia da infância, de todas essas pessoas com que eu cresci, que era muito presente, era do dia-a-dia, mas também cresci num país que permitiu ter essa distância para escrever sobre um tempo de grande comprometimento e grandes paixões, mais desapaixonadamente, não é? Depois, espero que apaixonadamente, quando retrata as personagens, mas sem esse lastro, ou essa ilusão, ou essa desilusão de ter vivido o tempo do qual escrevo. Molt agraït. Fem una pregunta, si us sembla, a la Mercè. Hi ha una cosa, reprenent coses que deia l'Hugo, que coincideix molt amb la novel·la de la Mercè, per començar, o amb el text autobiogràfic de la Mercè, per començar, la incorporació també de materials documentals d'aquells anys, que ell en particular parla de 6 anys, des que va venir de Saidí a Barcelona, i són 6 anys cabdals, no?, de l'efervescència de la ciutat en una transició cap a la democràcia. I l'altra cosa que volia preguntar-li a la Mercè, perquè està molt present, i jo crec que això és molt significatiu a les 3 novel·les, o als 3 llibres, o als 3 textos, és la presència del periodisme. En el cas de Federico, que és el personatge que acaba d'esmentar, l'Hugo s'acabarà dedicant al periodisme en un moment on era important i era fàcil dedicar-se al periodisme, i en el cas dels protagonistes de la novel·la de la Lídia, després parlarem d'aquesta novel·la, pare i filla es dediquen al periodisme, tota ella s'estructura sobre el periodisme, i la Mercè fa reflexions explícites sobre el periodisme, sobre què significava fer periodisme a la Barcelona d'aquells anys. No li vull fer tant la pregunta concreta, perquè ella en un determinat moment sí que diu: després del cop del 81 la cosa va canviar, no? Però sí que volia fer-li la pregunta no tant per la precisió aquesta, sinó per aquesta experiència cultural que significava escriure, com tu, no? O com vius aquesta relació amb l'escriptura periodística, que és una cosa que desenvolupes al llibre amb molta intensitat. Què penses sobre l'ofici aleshores? Quina mena d'experiència era per entendre aquells temps? I què passa amb el periodisme contemporani? Com d'alguna manera ha desaparegut aquell temps perquè ha desaparegut una experiència de la història que estava vinculada a una forma de periodisme. Sí. Hola, bona tarda a tots. Abans que res, vull manifestar la meva alegria per estar en aquesta conversa, per la meva admiració per la revolució dels clavells del 74, i tot i que la feien militars, no van haver-hi morts que jo sàpiga, o en tot cas potser 1 o 2 persones, és a dir, que és una cosa bastant sorprenent en les revolucions. I per estar al costat de 2 escriptors de generacions diferents, la Lídia va viure
la revolució i Lugo podríem dir que és un fill de la revolució. Jo no puc dir ni una cosa ni l'altra. Nosaltres no vam enderrocar cap dictadura i per tant ja no podria ser filla d'aleshores perquè jo vaig néixer a la meitat dels anys 50, però és això, la meva admiració en aquest sentit. Un cop dit això, aviam, el meu llibre és una memòria dels anys 70 i 80. Jo arribo aquí a l'any 71 i el que recull és la formació d'una noia molt jove, de 17 anys, i totes les experiències que va seguint. La qüestió del periodisme que dius és una mica, en el meu cas, com que és una novel·la, com que no és un llibre de formació, és inevitable perquè jo soc periodista. I en tot cas, el que jo no vaig fer, el que no he volgut fer mai quan em poso a fer llibres és fer de periodista. És a dir, jo no me'n vaig a les hemeroteques, no reviso res, perquè aleshores, com suposo que et deu haver passat, és que surten fils per totes bandes i ja no saps què és el que vas explicar. Aquesta és una experiència, el que jo escric aquí, podríem dir, és una experiència íntima de la història, una experiència interior, que és el que crec que la literatura pot aportar i que és com també llegeixo les vostres novel·les. Crec que la literatura es pot considerar una branca de la història, una branca de l'antropologia, però és literatura. Llavors, el que compta són, en tot cas per a mi, i crec que per als lectors també, us compta per a vosaltres, és les emocions que es puguin transmetre amb fets, efectivament, el més exactes possibles. No es tracta aquí, si vols fer invenció la pots fer, però jo faig memòria, i escrit en una primera persona que sempre he intentat que sigui una veu col·lectiva. I pel que em diuen els lectors, doncs això funciona. És a dir, perquè l'altra cosa que com a periodista també m'ajuda a escriure d'aquesta manera, literàriament, és, i més en el cas d'aquells anys, del final de la dictadura, perquè aquí sempre en diem règim i fins i tot postguerra o franquisme, doncs és dictadura. Doncs ajuda a... El meu interès també ha estat, per una banda, explicar el que vaig veure, quasi com allò que deia el Goya, jo l'ho vi, ho he vist. I al mateix temps, perquè hi ha una tendència a sintetitzar, a simplificar massa, i volem recordar relativament, i aleshores la Barcelona d'aquells anys està col·locada és una cosa com heroica, com si tothom fos antifranquista i estiguéssim tots revoltats contra la dictadura, i n'hi havia uns quants que sí, i bastants, i hi havia molta conflictivitat social, obrera, veïnal, de tota mena i manera, però també hi havia molt conformisme, molta gent que era franquista. O bé, si no, passem a l'altra banda de la Barcelona cosmopolita, oberta al món, etc. Bé, doncs intento simplement explicar les coses que he vist i que he viscut i que crec importants de recordar i que aleshores, doncs, que així s'eviti aquesta cosa nefasta que és la nostàlgia, perquè la nostàlgia finalment, que és un negoci, la nostàlgia no és més que un negoci, doncs, i el que fa la nostàlgia és tapar records i que quedin concentrats en 2, 3, 4 coses. Això és el que intento. Sobre el periodisme allargaríem massa.
Moltes gràcies. Ara faig una pregunta a la Lídia Jorge, que ha escrit una novel·la, així com parlàvem de Lugo, que és una novel·la escrita des de la ficció, documentada però des de la ficció, i en el cas de la Mercè és una reflexió autobiogràfica de memòria. La novel·la de la Lídia, que és novel·la, és una novel·la que s'articula al voltant de la memòria. I això és el que voldria fer una miqueta esment, no? És una novel·la on té molta importància, sense cap mena d'idealització i sense cap mena de nostàlgia. És important veure què ha passat amb aquells protagonistes d'aquell moment o d'aquell episodi o d'aquells anys, avui, i s'articula a partir d'un personatge que és narradora. I faig només una pregunta sobre la importància que té un altre cop el periodisme, però no tant com a ofici, aquesta estratègia de la novel·la, de que tota ella s'organitzi al voltant d'una fotografia, que en principi la fotografia ens ha de permetre reconèixer un fet, identificar un fet, concloure sobre un fet, i en canvi la fotografia aquí el que obre és tota una sèrie d'històries amagades, i alhora un documental que fa la narradora, un documental que hauria també de voler fixar un episodi històric, però la peripècia de la novel·la també ens permet conèixer molts personatges, etc. Si vol fer una reflexió sobre aquesta tècnica que li ha permès pensar sobre la memòria de la Revolució dels Clavells. Muito obrigada, Alex. Eu estava a agradecer estar aqui, agradecer ao Alex a introdução que fez, o convite e, sobretudo, falar da alegria que é estar com os meus companheiros aqui neste estrado. Eu quero, para responder ao Alex, eu quero dizer que pertenço a uma geração que viveu antes da Revolução e que desejou ardentemente que houvesse uma mudança. Eu não participei, não fiz nada pela Revolução. Simplesmente, quando ela aconteceu, foi uma alegria tão grande que eu fiquei uma pessoa completamente diferente. O mundo mudou para mim e para a sociedade portuguesa no dia 25 de Abril. Porque, ao contrário do Hugo, que reconstitui alguma coisa a partir de uma pós-memória, eu vivo e, portanto, escrevo a partir de alguma coisa vivida e que foi central. Quando eu penso na literatura catalã, penso que os escritores de literatura catalã, eles falam, sobretudo, de um tema que foi o seu tema, o tremor de terra que aqui aconteceu. E quando falo da Carmen Laforet, ou da Mercè Rodoreda, ou do Joan Pamé, eu tenho a ideia de que a figura literária que move Catalunha continua ainda a ser esse tremor de terra antiga aos anos de que a Mercè aqui falou. 75. Sim. Para Portugal foi diferente. Para se compreender, Portugal foi diferente. A Revolução significou várias coisas em si. O colonialismo. Era o nosso império que terminava. Portanto, acontecia que nós assistimos ao colapso do império. Toda a mitologia que nos tinham ensinado, ela desaparecia naquele dia. Significava que vários países da África, sobretudo, iam ser independentes. Significavam que, de um momento para o outro, a democracia mais antiga da Europa, para além da democracia da União Soviética, nós tivemos... A ditadura. Tivemos a ditadura mais longa, mais prolongada da Europa. Assistirmos a esse dia em que há uma mudança tão grande, em que se percebe que a partir dali ia haver liberdade, que ia haver possibilidade de viajar,
que não era necessário os jovens fugirem pelos Pirineus para fugirem à guerra, que as mulheres iriam ter liberdade. Significava, o que depois veio a acontecer, que iríamos ter finalmente um Código Civil moderno que nos libertava. Tudo isso aconteceu, foi a partir de uma manhã, a partir de um dia. E como o Alex dizia, aconteceu sem efusão de sangue. Houve 4 mortos, mas os mortos não foram feitos pelos revolucionários. Os mortos foram feitos pela polícia política, que não queria abdicar. Isso criou alguma coisa de, digamos, nova no panorama internacional. Mais do que isso, foi uma revolução que começou com uma canção que se tornou histórica e que, no momento, foi a revolução que, ao meio-dia, à meia-noite e 20, fez com que os revolucionários saíssem dos quartéis. E houve 5.000 jovens que poderiam ter morrido na sequência ou serem para sempre enclausurados. 5.000 jovens se envolveram nessa mudança. E mais, houve a sorte de, por um acaso, os revolucionários que estavam na rua, antes ainda de se saber o que ia acontecer, ofereceram-lhes cravos vermelhos. E por acaso, hoje parece um clichê, mas tudo isto foi por acaso, os soldados começaram a colocar os cravos nos canos das espingardas. Tudo isto que o Hugo diz... Pelos fugelhos. Somou, digamos, é uma mitologia que lhe chega, nós vivemos-la. E por isso a minha geração é uma geração que vibra com essa situação. Pergunta-me porquê uma fotografia. Porque a Revolução não foi televisionada. Os militares tomaram a televisão, porque a televisão estava tomada. Em geral, os ditadores o que fazem é dominar os meios de comunicação, como todos sabem. Ora, os militares, o meu amigo, contou muitíssimas vezes como comandou todo um grupo de soldados, de militares, que foi fazer calar a televisão. A rádio foi dominada, felizmente, por jornalistas que jogaram a sua vida, mas leram o comunicado das Forças Armadas. Isto é, durante 24 horas, houve uma espécie de milagre naquele país. E é muito difícil, mesmo passados 52 anos, que já lá vão, nós não olharmos para esse momento como um momento inaugural, que não foi só para Portugal, foi para a Europa e foi para o mundo na altura. Não vou ocupar o tempo a dizer-vos como é que isso aconteceu, mas Lisboa tornou-se a capital da liberdade durante algum tempo. Espanhóis, franceses, ingleses, alemães, lá foram, não é? Ia-se em romaria para saber o que é que aconteceu naquele país. E o que aconteceu foi que a transmissão, toda ela foi feita por 2 formas. Uma foi a rádio e a outra foi as fotografias. Há 6 fotógrafos que ficaram com fotografias extraordinárias sobre aquele dia da Revolução. E, portanto, é uma revolução que tem a marca da fotografia e da rádio. Quando, passados 40 anos, eu quis voltar ao tema da Revolução, naturalmente que, para mim, uma fotografia era uma espécie de... era uma verdade, digamos, não era uma invenção, era uma verdade. Essa fotografia nunca existiu assim, mas ela é uma síntese das outras fotografias, não é? E o meu trabalho, que é um livro literário, não é história,
mas tem verdade histórica, creio eu, não é? Até hoje nunca houve um historiador que me dissesse estão ali erros. Mas é tudo transfigurado. Há uma espécie de alucinação. Eu quis criar um livro de meia alucinação. Como se aqui o Hugo, que não acreditava que tivesse havido uma coisa bonita e não acreditava naqueles homens que fizeram a revolução, não tinha vivido e, a certa altura, é instado a dizer, vai ver o que é que aconteceu. E então eu inventei uns jornalistas muito jovens que não tinham vivido, que tinham um olhar despido, um olhar nu sobre a situação e que vão ao encontro, que vão inocentes ao encontro para falar com esses homens que eles julgam que já morreram, mas que estão ali vivos e que dizem uma coisa importante. Dizem que a democracia teve erros extraordinários, mas o início dela foi absolutamente puro. Tão puro e tão importante que esteve na base de 60 e tal modificações, mudanças de regime. E é preciso saber o seguinte, que há uma relação profunda entre o que aconteceu em Portugal e o que aconteceu em Espanha. Há um pormenor que é interessantíssimo e que para um jovem como é o Hugo, ele deve gostar de saber. É que foram dizer a Franco que estava deitado, que estava doente, vieram dizer que tinha havido uma revolução em Lisboa e que essa revolução tinha sido feita pelo povo. Ele não queria acreditar. Ele disse, não, foi feita, não foi um golpe de Estado, disseram, não foi um golpe de Estado, porque os militares fizeram o derrubo do governo, mas no meio da população. A população misturou-se e a população fez a revolução. Portanto, foi uma revolução do povo. E terá dito Franco, não foi o povo, foi a plebe. A plebe, que significa, não é? Aqueles que não têm a terra, os que não têm nada, os que são a escumalha da sociedade. Significaria que, passado pouco tempo, a escumalha espanhola também tomou o poder, não é? E, portanto, as pessoas da minha geração têm de escrever de uma maneira diferente. Escrevemos com uma emoção talvez um pouco patética. Acredito que sim, mas na verdade é uma emoção por sabermos que houve alguma coisa de novo. A prova é de que nos movimentos Occupy, que aconteceram há 10 anos, havia ainda de tal forma a memória da canção que era Grândola Vila Morena, que nos movimentos Occupy se cantava. De forma que eu estou a alongar-me, mas depois eu cedo o meu tempo. E agora já até me perdi. Pronto, muito obrigada. Moltes gràcies, Lídia. I, per tant, si us sembla, interpel·lem el jove Hugo, no? per continuar precisament contrastant aquest diàleg també generacional a l'hora d'apropar-se a la revolució dels clavells. No? Perquè és veritat que llegint el llibre de la Lídia es veu, també el llibre de la Mercè, es veu aquesta dialèctica o aquest diàleg entre l'esperança, la il·lusió, però també la decepció d'en què ha quedat tot això. I probablement ja nosaltres, i l'Hugo en particular, ja està parlant, està escrivint des d'una generació, i per aquí va una miqueta també la pregunta, no? Que això ho viu des d'una reconstrucció i que aquest anhel, com deia la Lídia, és a dir, aquesta esperança o aquest desig, ja no li és, no? Ja no forma part de la seva experiència. En un moment, a més, històric, que s'està parlant molt de l'oblit de la història, en un moment de la història que s'està parlant molt de que ja ni tan sols es pensa en el futur, ja no només revolucionari, sinó ni tan sols el futur. El llibre de l'Hugo és un llibre carregat d'història, no? I carregat d'història perquè apareix no només Portugal, apareix Víctor Jara i apareix Xile, apareix la caiguda del mur, apareix el que havia estat la Guerra Freda, que són les grans coordenades a partir de les quals entendre el segle XX, no? I la pregunta que li volia fer en aquesta conversa amb la Lídia és quina valoració hi fa a l'hora d'escriure en el present, a la societat portuguesa, per exemple, la presència de la memòria de la guerra, de la pèrdua de les colònies, no?
quina valoració hi fa del coneixement de la història i de la memòria en el present dels lectors de la seva generació? Como se costuma dizer, ainda bem que me faz essa pergunta. Porque, bem, antes de mais, se queremos falar do colonialismo e da descolonização, sugiro que comecem por ler o livro da Lídia, O A Costa dos Murmúrios, que já tem quantos anos, Lídia? Não conte. Não conta. Mas que é, claramente, algumas peças essenciais na literatura portuguesa sobre o colonialismo. O livro da Lídia é um deles, há alguns livros também do Lobo Antunes, há um livro sobre a guerra do João de Melo, há várias coisas feitas por pessoas que viveram nesse tempo. A Lídia viveu em Moçambique, certo? Sim, sim. Portanto, e eu, mais uma vez, decidi escrever sobre uma coisa num tempo em que não estava vivo. Tenho esta mania, não sei porquê, mas porque se há, como a Lídia dizia, o desconhecimento dos jovens, é como é que os jovens vão apreender algo que foi tão essencial para a história de Portugal. Eu costumo dizer, e não sendo historiador, também não peço desculpas, que não houve um evento tão definidor de mudança na história de Portugal como o 25 de Abril. E às vezes as pessoas dizem, então e os descobrimentos? Ok, os descobrimentos, obviamente que sim, criaram a primeira globalização, mudaram o mundo no sentido que se criou o tráfico negreiro, mas em Portugal poucas pessoas mudaram de vida. Ou seja, a vida em 1500 e 1640 para a plebe, cá está, era exatamente a mesma, não é? E, no entanto, com o 25 de Abril, não. Houve uma mudança clara de costumes, de lei, da Constituição. Uma mulher, antes do 25 de Abril, em Portugal, e imagino que na Espanha não devia ser muito diferente, sem autorização do marido ou do pai, não podia sair do país, abrir uma empresa, pedir um empréstimo ao banco, alugar uma casa, ser uma série de coisas. E a mulher devia obediência ao marido segundo o Código Cívico. Portanto, de facto, mudaram-se muitas coisas. Trouxe não só a liberdade, essencial, mas a ideia de uma democracia que sustenta essas liberdades, porque sem educação pública, sem saúde, sem jornalismo livre, sem tribunais, a liberdade pode valer de muito pouco. As pessoas não são verdadeiramente livres se não tiverem a possibilidade de construir alguma coisa sobre essa liberdade. E é curioso porque talvez um dos paradoxos da democracia é quando ela chega a um estado de algum bem-estar, sem prejuízo, obviamente, que há sempre pessoas que ficam para trás, também há um certo comodismo, talvez, e um esquecimento, que é natural, ou seja, o tempo passa e as pessoas vão esquecendo. E isso está a acontecer, é curioso, eu sei que o género literário, a conversa que eu tive com o taxista é um lugar comum, mas ainda hoje, quando vinha do aeroporto, falámos disso, não é? De um certo discurso que aparece em Espanha e em Portugal, de o antigamente é que era bom, de gente muito jovem que de facto não sabe o que é o antigamente. E como é que se fala com essas pessoas sem um tom de pregador, didático, não é? E um tom, talvez a literatura possa ser uma resposta de chegar lá. E se de facto há algum desconhecimento ou esta ideia da narrativa da época dourada que houve antes, que está a regressar, há um tema onde o obscurantismo e a negação é tremenda, é a história colonial portuguesa. E fazê-lo de uma forma desensombrar. É curioso, eu nem queria falar disto, mas houve um debate há 2 dias. Em Portugal não se falava de outra coisa, de um intelectual com o líder do Partido Populista, em que um disse, não, vamos debater, mas vamos levar livros e vamos levar dados. Não serve de nada, obviamente, porque depois o debate acaba numa gritaria e em acusações. E uma das frases que foi propagada constantemente nas redes sociais desse líder tinha que ver com então e aquilo que nós deixámos em África? E os caminhos de ferro, e os hospitais, e as escolas. E isso vai ao encontro de uma narrativa do colonialismo benevolente, do chamado lusotropicalismo, que foi desencadeado ao longo de várias décadas em Portugal, e que está embrenhado na psique coletiva, completamente. E as pessoas, é engraçado que o Eduardo Lourenço dizia isso, o colonialismo também coloniza o colonizador. É uma espécie de um parasita mental
E é muito difícil, muito difícil desconstruir essa arquitetura mental. As pessoas muitas vezes nem se dão conta nas pequenas interações do dia com outras pessoas e na forma como olham para Portugal. É engraçado porque há várias coisas, a Lídia sabe isto certamente melhor do que eu, que se dizem em relação ao colonialismo português. Não, mas nós éramos melhores que os ingleses. Não, mas nós inventámos o mulato, nós miscigenávamos. Nós construímos, Luanda era uma cidade super desenvolvida. E não há espaço para o outro lado de dizer, e fazê-lo de uma forma desassombrada, madura, sem ser um ato de autoflagelação em público para as redes sociais verem. Dizer, por exemplo, sim, de facto, construíram-se hospitais e alguns caminhos de ferro. Em 1975, Angola tinha 6 milhões de pessoas. 5% eram colonos brancos. O resto dos 95% não tinha grande acesso aos hospitais, às escolas, aos caminhos de ferro. A grande maioria da população urbana negra vivia em moceques, bairros de lata. A grande maioria era iliterada. A grande maioria da população negra não tinha direito à nacionalidade portuguesa. Poderia ter um bilhete de identidade, uma espécie de identificação, se fizesse o processo de assimilação, que implicava saber ler, escrever, ser católico, ou pelo menos acreditar em Jesus Cristo, abjurar práticas tribais, e eram cerca de 60 mil em Angola. E as outras pessoas, portanto, não tinham direito à nacionalidade. E este contrassenso que é, nós fomos para a África para civilizar a ideia do império pluricontinental e multirracial, mas, no fundo, não trouxe a civilização para todos, porque, ao fim de vários séculos, aquelas pessoas continuavam a ser exploradas e continuava a haver trabalho forçado em 1960 em Portugal, nas colónias. Então, ter esta conversa de uma forma madura, adulta, é muito difícil hoje, porque, como vocês sabem, estão vivos em 2026, tudo é muito polarizado, e faz-me lembrar, de certa maneira, uma atitude meio infantil de alguém que não quer crescer. Não é? Eu acho que, a determinada altura, nós chegamos ao arco da vida, não é? Em que queremos olhar para trás, saber como é que chegamos aqui, quem é que são os nossos antepassados, quem é que somos nós. Normalmente chama-se meia-idade, não é? E Portugal talvez faça falta olhar para esse passado. Eu vou tentar terminar com uma história, mas que eu espero que exemplifique porque é que falar destas coisas em Portugal, então, é premente. E foi por isso, talvez, que eu também, uma das razões, não foi só essa, que eu escrevi este livro, que ata colonialismo com guerra colonial com descolonização, porque são um tríptico da mesma ferida que existe hoje ainda. E eu tinha um filho de 4 anos e pouco, e alguns meses, e como vocês que são pais saberão, há ali uma altura em que mais os rapazes, mas não só, ficam obcecados com veículos pesados. Portanto, eu já estive sentado num banco a ver um rebocar um carro durante meia hora para entretenimento do meu filho. E ele gosta muito de parar à frente de estaleiros de obras. E um dia parámos à frente de um estaleiro de obras e ele perguntou-me: papá, um dia que se eu for mais velho posso trabalhar nas obras? Eu disse: não, podes trabalhar no que tu quiseres. E tal. Ele perguntou-me: mas para trabalhar nas obras é preciso ser escuro? Ele não sabe o conceito de negro, de branco, ainda não sabe, nunca ouviu a palavra racismo, mas ele, na sua inocência, constatou algo que todos os portugueses que vivem, pelo menos nas grandes cidades, constatam. Quem é que trabalha nas obras, quem é que trabalha no McDonald's, quem é que trabalha de segurança, quem é que limpa os escritórios. E isto é resultado de uma história. Isto está ligado, está tudo ligado. E acho que, seja na literatura, seja no debate académico, seja no debate entre as famílias, não começar a ter esta conversa. A assumir isto, a dizer: olha, já reparaste que todas as pessoas que trabalham nas obras são negras, porquê é que será? Não fazê-lo é um sinal de, primeiro, de uma certa imaturidade, eu acho que isso é perigoso para um país, e também de algo, uma frase que eu ouvi uma vez, que é: o não dito torna-se maldito. Há bocado falei do Eduardo Lourenço, agora falo do José Gil, que diz: um conflito
não resolvido no passado volta sempre e violentamente no futuro. I nós não resolvemos este conflito. Moltes gràcies. I tornem a Barcelona, però amb aquest mateix fil de 3 llibres, tots ells compromesos en lluitar contra la desmemòria. Des de diferents perspectives i des de diferents punts de vista, però jo crec que és el que els agermana més. I en el cas de Barcelona sí que, a més, voldria establir jo, si em permeteu, un paral·lelisme. Així com hem establert l'analogia perquè vam protagonitzar les dues societats en un moment semblant, un procés de transició cap a la democràcia, avui som Barcelona i Lisboa les dues capitals del sud d'Europa més turistitzades. El turisme és una forma de desmemòria. El turisme és una indústria que afavoreix molt viure el present o consumir estèticament una visió del passat que està disposada perquè veritablement no de manera reflexiva la gaudim, sinó que simplement la consumim. I el llibre de la Mercè el que fa, a mi em sembla molt interessant, és lligar amb la forma de la psicogeografia que ella recupera d'aquell exercici dels surrealistes, suposo, aquella psicogeografia de la seva vida privada, de la seva vida íntima, els anys en els que ella va estar a Barcelona, amb la història col·lectiva i la història de la ciutat. I en aquesta psicogeografia és molt maco veure les experiències culturals, com d'alguna manera la ciutat estava feta d'experiències vives, joioses, no de consum cultural, sinó de producció cultural. I voldria preguntar-li sobre això, sobre com poder recordar aquell temps sense trair des del consum el que significava la cultura a l'hora de canviar la història o a l'hora de fer història. No sé si... Penso, per exemple, si em permets, que tu fas hi ha unes pàgines meravelloses que contrastes John Cassavetes, que t'agrada més que no pas Godard. I ara a Barcelona tenim una exposició sobre Godard. I la manera viva amb la que parles d'aquella polèmica i el que hi havia en aquella polèmica té a veure amb això. És a dir, com els debats intel·lectuals i les formes de viure la cultura eren formes també de fer història. Sí, aleshores, en la meva joventut els cineclubs eren molt importants. Sí, era una manera no només de veure cine, sinó i la filmoteca, de trobar-se amb la gent i de fer política. És a dir, allà es feien mítings, verdaderament mítings, a partir de qualsevol pel·lícula. Això que planteges, Àlex, no és fàcil de dir amb una sola imatge. Últimament, parlant del llibre, potser sí que he arribat a una certa síntesi, que podríem dir, clar, estem parlant d'anys que no hi ha ni de lluny ni internet, ni pràcticament a vegades ni telèfon a cada casa. És a dir, era tot una altra cosa. I llavors, per el que fa a Barcelona, acaba sintetitzant, per a fer una idea, de dir, és que aleshores les Rambles eren les Rambles. Eren de debò. Bueno, de debò. Eren nostres. És a dir, només calia anar a les Rambles i a un o altre trobaries. I allà, a part d'això, les manifestacions, les trobades, és a dir, els bars, estava tot molt concentrat allà, és a dir, molt, i llavors això unia almenys a unes quantes generacions. Perquè penseu que Barcelona és una ciutat molt curiosa en aquest sentit. La part alta de Barcelona, la part rica, no sé si coneixeu la ciutat, doncs no passa de la Diagonal cap avall. O sigui, anar a les Rambles allò... I el mateix passava a tots els barris perifèrics. És a dir, si tu vivies a 9 barris, baixar la Rambla era anar a Barcelona. I si anava, doncs, de tant en tant, diguem-ne. Tots, com que jo no era de Barcelona, havia vingut d'un altre lloc, doncs aleshores, per mi el nucli era la Rambla. Llavors allà es produïen, això suposo que vol dir que sí, que hi ha unes formes culturals que els canvis en les ciutats van modificant. Torno a dir que no soc partidària de la nostàlgia
I, per tant, i tot i que la ciutat ha canviat moltíssim, doncs tampoc me començo a cansar de totes les escopinades que últimament se li estan llançant a Barcelona. Que si el turisme, que si això, que si la falta d'habitatge, doncs és que és un problema a tot arreu. No és que Barcelona s'ho hagi inventat i tampoc en això vull dir que estiguem en una ciutat ideal, ni molt menys, i la criticaré sempre que convingui. Però dir que la Barcelona dels anys 70 era millor, jo no ho diré. Fem, si us sembla, perquè hem de fer un torn de preguntes, una última pregunta a Lídia, que és una cosa que té a veure amb la... Jo preguntaria sobre la família, que és enormement important a la novel·la La Lugo, que s'organitza al voltant d'una família, i en el cas de la Lídia és molt interessant veure com s'organitza la novel·la a partir de la relació d'un pare amb la seva filla o d'una filla, la protagonista, amb el seu pare. La família és una altra forma de transmetre la història, no? És una altra forma no oficial, no institucional, una forma menys freda de transmetre saber sobre la història. Però també és una transmissió que a vegades va de l'admiració al retret. A vegades els protagonistes de la història han oblidat potser casa seva i els seus, no? Els més propers, perquè potser s'han sacrificat per la història. No? I m'agradaria si podia reflexionar sobre aquesta importància a la novel·la i en general d'aquesta altra transmissió, o com el llenguatge literari i la literatura pot fer-se càrrec d'aquesta altra transmissió de la història, que és el record familiar, no? I no pas la història oficial o els grans debats que fem políticament, no? A les institucions oficials. Bem, eu espero que esteja a funcionar. Está? Está a funcionar. Está a funcionar, bem, ótimo. Mas mesmo assim eu seguro aqui deste lado para nada me mexer. Ora, quando passa a história, a memória histórica, direta ou indireta, para a literatura há uma espécie de alucinação. Nós passamos para uma ficção, que é uma outra coisa, não é? E quando essa ficção fala de toda uma sociedade, como neste caso os Memoráveis falam de um povo, de uma coletividade, acaba por ter alguma coisa de épico, alguma coisa de operático. E eu senti necessidade de que, em vez de todas estas figuras estarem numa espécie de palco nacional, de palco histórico, senti necessidade de que uma destas figuras fosse uma figura que falasse da intimidade. E persegui essa figura desde o momento em que esteve relacionado com a Revolução, e era um revolucionário, até à forma como depois a sua vida, perante o mundo novo, o mundo digital, como ele acabou por ter uma desilusão do seu passado. Achei que isso era absolutamente importante, porque ele sofre na vida pessoal aquilo que aconteceu um pouco. Quando há uma grande mudança, quando há uma revolução, quando há uma guerra, há uma espécie de desordem sentimental. Uma euforia que se transfigura, que se traduz numa mudança de registros. E é por isso que, depois de uma revolução, aparecem tantos casais que se separam, há uma espécie de perturbação que acontece. Separam-se para inaugurarem novas vidas. É como se uma revolução, que é o do domínio do coletivo, e que é uma nova esperança, levasse a uma espécie de revisão interior e as pessoas querem reinaugurar uma nova vida. Os divórcios que aconteceram a seguir à Revolução foram imensos. Não só porque não havia antes divórcio, como as pessoas quiseram mudar. Os homens encantaram-se por outras mulheres, as mulheres encantaram-se por outros homens e houve toda uma perturbação. E eu quis falar disso, não é? E este livro tem uma coisa que é, um aspecto que é, tenta mostrar como uma revolução
é feita a partir de uma grande utopia que a certa altura se vai perdendo a pouco e pouco, à medida que ela se realiza na realidade, do ponto de vista de ideologia, ela vai morrendo. E resulta daquilo que o Hugo há bocadinho falava, e de certa forma a Mercê também, que há uma espécie de banalização das coisas. E aqui, neste livro, acontece que os que fizeram diretamente a revolução, eles tiveram dificuldade em assumir aquilo que é o cotidiano da vida. Quem participa ativamente numa mudança histórica tão importante tem a noção de que participou em alguma coisa metafísica, em alguma coisa transcendental. E depois a democracia e a vida comum obriga as pessoas a gestos do mais comezinho que há. E é por isso que, em geral, se vê que tantos revolucionários acabam na cadeia. São em todas as revoluções. Acontece que imensos revolucionários, os mais fervorosos, os que fizeram o melhor, passados uns anos eles estão na cadeia. Eles não se adaptam àquilo que é o mundo, o cotidiano das democracias, que é repetitivo, enfadonho. Nenhuma democracia cria heróis. As democracias não criam estátuas. Não criam. E o que acontece, portanto, é que eu quis perseguir, digamos, esse sentimento. Como é que foi a perda? Há um revolucionário que diz assim: uma revolução é uma grande alegria que anuncia uma grande tristeza. Porque ele sentiu isso. Sentiu uma decepção que veio a seguir, não é? Ora, só que ele guardou para ele aquele momento inicial e quer mantê-lo até ao fim, para mostrar que valeu a pena. E neste livro, nos Memoráveis, há alguma coisa que eu acho que os meus colegas de mesa compreendem, que é a ideia de que uma revolução inicia um ciclo. Passados 50 anos, esse ciclo acabou. Esse ciclo acabou. É preciso reinaugurar um novo ciclo. E aquilo que está a acontecer, sobretudo visto pela vossa geração, é que há uma revolução que não se completou completamente, mas não há um contraciclo que não traz nenhuma utopia. E é o que está a acontecer neste momento. A utopia que está aparecendo é uma retrotopia. É o regresso a uma espécie de momento antes das conquistas das liberdades individuais e dos direitos humanos. O que está a acontecer hoje é o regresso, é uma destruição daquilo que foram os 25 anos do último século XX, em que se conquistou a democracia. Neste momento é o contrário. Está-se a destruir as democracias por dentro, não é? Está-se a voltar a um mundo pré-enciclopédico, a um mundo pré-iluminista, de onde não se conseguir dialogar. Quem viu esse diálogo, que é um diálogo que eu acho que é histórico, absolutamente histórico, um diálogo que aconteceu há 2 dias em Portugal, perceberá muitíssimo bem como aquilo é a nossa herança, a herança dos direitos humanos, do respeito pelos outros, do deixar que num diálogo o outro fale, para depois eu falar. A troca de argumentos com serenidade, para se atingir um entendimento, está a desaparecer. Desaparece. É um diálogo tão irracional, tão vibrante, tão castigador e ofensivo, que quem herdou esta cultura dos direitos humanos, imperfeitos, mas herdou-a, não tem meios para fazer face ao que está a acontecer. Os Memoráveis é um livro escrito quando isso se percebia que ia acontecer, mas ainda não estava em marcha. Hoje, de facto, isto está em marcha, não é? E é por isso que estes livros que falam destes momentos, eu acho que eles continuam a ser importantes e para mim é desculpe, Mercê, mas é para mim uma grande alegria perceber que há jovens que voltam
que querem retomar o tema para dizer ali aconteceu alguma coisa que vale a pena manter, não é? E no caso da família, o caso de que falava o Alex, é a demonstração de que há jovens que, passando pelo percurso da ironia e passando pelo percurso da negação, a certa altura conseguem descobrir, com a paciência dos outros, que valeu a pena a alteração que foi feita no passado como uma esperança do futuro. Doncs moltíssimes gràcies, perquè, com heu vist, la saviesa d'aquests 3 escriptors és prodigiosa. Si us sembla, ara, que ja portem una hora xerrant, inaugurem, com estava previst, un torn de paraules perquè vosaltres pugueu fer les preguntes que desitgeu. I mentre us porten el micro ja sabeu que hi ha llibres fora i que firmaran els llibres quan sortim. Bona tarda, gràcies per les intervencions. Li voldria preguntar a l'Hugo González sobre la recepció de la seva novel·la en l'època de les xarxes socials. Desculpe, não percebi muito bem a tradução, peço desculpa. Não estou a ouvir. Sobre la recepció de la seva novel·la. Espera. ¿Cómo es, Hugo? Sí. Sí. ¿Cómo es la recepción de tu novela en tiempos de las redes sociales? O meu romance nas redes sociais. A minha novela nas redes sociais. O meu romance, não? É que não estou, desculpe. No momento de hoje, como que tu achas que foi recebido em meio de toda essa das redes sociais e toda a internet e tudo que há, como tu achas que sua novela foi recebida nesse contexto? Sim. Sim. Já pensei sobre isso. Bem, eu acho que a literatura e a leitura estão em contraciclo com o espírito do nosso tempo, com as redes sociais. São coisas antagónicas. E se é verdade que também servem para promover a leitura, e há muita gente jovem a chegar aos livros através das redes sociais, eu não sei se as pessoas que fazem mais ruído nas redes sociais, que tendem a ser os extremos, costumam ser menos, mas fazem muito ruído, não sei se estão interessadas em ler. Mas o que eu posso dizer em relação a isso, o que me ocorre dizer, até porque eu vou a muitas escolas, falo muito com adolescentes, 15, 16 anos, e falamos muito sobre a leitura. Eu tento não ser um pregador, não chateá-los com aquela questão. Têm de ler, tento sempre fazer uma conversa atrativa, de alguma forma, como é que os cativas perante todas as solicitações que eles têm naquele pedaço de tecnologia. Mas ainda pegando no que dissemos antes, há uma personagem do Revolução que diz o direito da liberdade implica o dever da memória. E, mais uma vez, agora que tenho filhos e agora que estamos nesta fase, eu sinto cada vez mais isso, que a minha liberdade implica que eu não deixo morrer a memória dos tempos em que não havia liberdade, porque parece que se no passado não havia, há uma versão do futuro em que ela pode não voltar a haver. E isso é pela primeira vez que eu sinto, desde que sou criança. Nós estávamos aqui a falar da questão da empatia. A Hannah Arendt diz isso, que é normalmente aquilo que precede a ascensão da tirania é a falta de empatia com o outro. E aquilo que eu noto que tem sido danificado muito nas redes sociais, não é o único veículo, mas é um grande veículo, é a degradação do discurso cívico, aquilo que a Lídia falava, porque a democracia é muitas coisas e uma delas é convencionar-se que as pessoas falam de uma forma educada e civilizada. E quando nós temos figuras públicas, líderes partidários, chefes de Estado, a vulgarizarem o discurso ao nível do mais ordinário possível, não é? Neste momento, no Parlamento em Portugal,
há um grupo parlamentar que imita vacas quando falam deputadas. É isto que chegamos, para vocês imaginarem. E quando as pessoas veem isso em vídeos no YouTube, estilizados com música, as pessoas sentem que, então eu também posso fazer isso. E eu acho que não estou sugestionado, mas eu sinto que essa degradação e esse ruído já não se circunscreve às redes sociais, à ideia do mundo virtual. Se tu passas 8 horas a olhar para um ecrã sujeito à ultraje, à ofensa, ao medo e à zanga, que são duas coisas terríveis para a democracia, o medo e a zanga, então tu vais ser essa pessoa. O teu processo cognitivo está contaminado por isso. Como tal, e isto eu digo às vezes aos miúdos, que é ler hoje é um ato de resistência. O simples facto de eu não olhar para um telemóvel, para não ir a uma rede social durante 1 hora, já não peço 2, durante 1 hora, não sentir-me um cãozinho de Pavlov que vai lançar a mão ao bolso porque enquanto espera o autocarro e conseguir sentar-me a ler é um ato de resistência, porque eu também lhes digo isso, que é, vocês talvez não tenham ainda descoberto o vosso livro, aquilo que vocês gostam. Gostam de futebol, leiam sobre futebol. Gostam de música, leiam sobre música. Mas é um superpoder. Uma vez que tenham essa chave para esse superpoder, vocês podem viajar no tempo, no espaço, podem viajar para a cabeça de outras pessoas. E como tal, tentar-lhes dizer que é uma experiência de prazer, essencialmente de prazer, para mim é, e para muita gente, mas hoje, sem que se faça nada de mais extraordinário, ler é um ato de resistência, porque vai contra esse ruído do mundo. Não é? Nós estamos abstraídos, estamos neste mundo, estamos em 1975, estamos noutro planeta, e para mim é também um ato de resistência neste sentido. Eu debato-me, como acho que toda a gente, com o seu consumo de notícias, de redes sociais, porque noto que não me faz bem. Se eu vejo uma notícia de manhã ou um comentário desagradável, ultraje, o meu cortisol dispara e ficamos mal dispostos. Portanto, já não leio jornais de manhã, tento não ler nas primeiras horas do dia. Porquê? Prefiro pegar num livro, ler um poema, ir para o Jardim do Gulbenkian, no que seja, porque eu não quero... Uma vez que eu não estive no 25 de Abril, não pude fazer a revolução, neste momento o meu ato de resistência é: eu não vou deixar que estas pessoas, que são ruidosas, que querem instaurar o medo e a zanga, sejam inquilinos na minha cabeça, sem sequer me pagarem renda. Não vou deixar que me deixem consternado, com raiva e com revolta, sem ser capaz de... Como hoje fiz, quando cheguei a Barcelona, sentei-me num banco e fiquei a ver as pessoas e as árvores e os passarinhos, que são coisas muito mundanas, mas nesta torrente de ruído, o livro ajuda a ter esse momento de vou só ficar, não vou dispersar-me. Então é uma luta que eu tenho comigo mesmo, acho que muitos temos. Não sei como é que o meu livro foi visto pelas pessoas das redes sociais, mas sei como é que não quero que as redes sociais afetem a minha capacidade de ler um livro. Hola, bona tarda i felicitar als autors, aunque jo solo he tingut l'oportunitat de llegir Revolución de Lugo González. El meu compromís és llegir els altres dos perquè m'han encantat les presentacions i els comentaris que heu fet avui. Jo, el primer, felicitar a Lugo González no solament pel llibre que m'ha encantat, sinó per la banda sonora, que també l'he anat escoltant mentre anava llegint el llibre, i també m'ha agradat molt poder seguir la música que vas comentant al llibre mentre desenvolupes la història. Però la meva pregunta va dirigida als tres, perquè jo de la lectura de Revolució, que és l'únic llibre que he llegit per ara, la sensació és, i jo crec que la Lídia ho ha dit, és que la Revolució Portuguesa neix i a l'endemà o als 2 dies comença un procés de generar una certa decepció. És la sensació que a mi m'ha donat el llibre, és a dir, la revolució és fonamental a la història de Portugal, però és veritat que un cop triomfa la revolució, en la posada en pràctica d'aquesta revolució genera certes decepcions. No sé si esteu d'acord o considereu que no és així. És a dir, per mi, de la lectura, com deia la Lídia, la revolució és fonamental, m'imagino la història de Portugal perquè porta la democràcia, però l'aplicació pràctica d'aquesta revolució comença a generar una decepció que possiblement al llarg dels anys ens porta a aquesta, diguéssim,
apatia política que vivim en l'actualitat. No sé si esteu d'acord o no en aquesta reflexió. Não, pensem vocês, por favor. Eu diria que tem toda a razão na observação que faz. Há um momento eufórico, há um momento de grande euforia e há uma promessa. A promessa tem três, era a célebre promessa dos 3 Ds que os militares apresentaram. Uma era o D do descolonizar, que era o mais rápido, que era o imediato, era abandonar as colónias. A outra era democratizar, que ia ser lento. E a outra era desenvolver, fazer desenvolvimento, dar progresso e pão às pessoas. Acontece que a descolonização foi difícil, porque foi muito demorada. Nós fomos o último país da Europa a sair, a abandonar as colónias da forma antiga, da forma, portanto, que se tinha iniciado no século XVI. Nós fomos o último país europeu a sair da África com aquele estatuto. E um dia mais, e era cada vez pior. Isto é, a raiva e o desentendimento cada vez eram piores. Portanto, muito do que acontece na descolonização, que não foi bem feita, mas que não podia ser de outra maneira, tem a ver com uma descolonização muito tardia, demasiado tardia. Isso criou problemas com alguns setores da sociedade. Outro problema foi com a própria democracia. Um país que não conhecia partidos políticos, que muita gente não queria a ditadura, mas não eram iguais entre si. Não havia ideologia que separasse as pessoas. Criar partidos políticos, a lutar contra aquilo que era também a tentativa de domínio de determinadas forças de esquerda, de passar de uma ditadura para outra ditadura. Aquele problema de que falava há pouco o Hugo, que era, criou-se o papão dos comunistas, porque de facto houve um momento em que o Partido Comunista praticamente aproveitava a estrutura do fascismo para passar para uma autocracia nova. E isso criou grandes problemas. Houve um momento em que Portugal esteve à beira da guerra civil. Portanto, o dia inaugural, esse de que os poetas falam, esse de que nós estamos a falar todos como a mitologia magnífica, foi-se dilapidando. E, sobretudo, houve um problema que subsiste, que ainda existe: o desenvolvimento. Passados estes anos todos, Portugal não alcançou o desenvolvimento que merecia. Existe imensa pobreza ainda. E há tiques que permaneceram. Permaneceram os tiques nos tribunais. A justiça em Portugal mantém pilares de pensamento do antigo regime. E isso a população sente. E eu hoje estou convencida que muito do que está a acontecer, de uma parte da população, quase 20%, que adere a um partido de extrema-direita e populista, provém de várias desilusões desta natureza. E provém de outra coisa, de que há uma espécie de incapacidade humana de avaliar o bem. O bem consideramos que é adquirido, que está adquirido por dever. O mal nós ampliámo-lo. Na avaliação que hoje se faz em Portugal, o facto de as mulheres terem adquirido liberdade, de hoje as universidades terem tantos homens como mulheres, o facto de termos hospitais, o facto de termos bem equipados, de termos um Serviço Nacional de Saúde sofrível, mas que funciona apesar de tudo, o facto de haver liberdade de expressão, o facto de não haver
nenhuma censura à liberdade de expressão. Nas televisões aparecerem pessoas que dizem o que querem e o que lhes apetece, nada disso é valorizado. Porque os seres humanos não valorizam o bem. É alguma coisa antropológica. É muito difícil valorizar o que se adquiriu bem. É muito fácil de valorizar, de ampliar aquilo que falta. E, portanto, nós estamos, de facto, nessa situação. Se me disser a Revolução Portuguesa foi uma desilusão, eu digo não foi. Não foi. Foi uma alegria, uma absoluta alegria. E o balanço que hoje se faz é absolutamente extraordinário. Ficaram franjas por cumprir. Ficou por cumprir. Agora, o que nós estamos aqui a dizer é o seguinte: existe um contraciclo. Mas o contraciclo que está a surgir e que todos nós sabemos do que estamos a falar, é que este contraciclo que aparece não traz a mais pequena solução para remediar o que o ciclo não foi capaz de fazer. E aí está o problema, é que este contraciclo não é frutífero, é alguma coisa que vai, digamos, contra aquilo que não remedeia aquilo que o ciclo não fez. Sí, per això crec que és important la memòria també del que efectivament la Lídia en diu el bé, i jo em vull dir el que vam aconseguir malgrat no fer caure la dictadura com vosaltres, que és el sentit del desenvolupament en molts aspectes, almenys en la meva joventut, del sentiment crític, el sentit crític, d'analitzar les coses, d'adonar-nos efectivament el que ha canviat a millor i no solament el que ha canviat a pitjor, i al mateix temps la voluntat de conèixer al màxim que sigui possible la veritat dels fets, perquè efectivament la nostra transició ha estat avaluada d'una manera també com heroica. I no, va ser una transició amb moltes dificultats de molts ordres que pràcticament no en volem parlar, i no es tracta ara de dir que demanar responsabilitats, però sí pot ser que hem d'acceptar que no hi ha hagut ni comissions de la veritat com en haver-hi en altres llocs, i que això, si tu dius que a Portugal passa que hi ha tantes estructures que es mantenen de la dictadura, doncs aquí també. Des del sistema judicial és que quan va morir el dictador, al cap d'uns anys es va retocar una mica l'exèrcit, però, per exemple, la policia no, ni la televisió. La televisió es va acabar retocant perquè va canviar el sistema de la televisió. Van aparèixer les televisions privades, etc. Va canviar el panorama mediàtic internacional, com després ara amb les qüestions tecnològiques, no? Però és això, hi ha moltes coses que continuen sent de la dictadura, i per mi el valor que podem aportar és precisament això, que hem de poder continuar analitzant-ho críticament i no deixar-nos emportar per les decepcions. Hi ha coses que s'han de canviar. Para Hugo, comentando, em cima do que tu has comentado sobre o teu filho, sobre a percepção da pessoa de cor, é uma coisa que eu trabalho em Portugal, cada semana, uma vez por mês, durante uma semana. Durante uma semana, a cada mês eu estou em Portugal, e é gritante, desde a hora que tu chegas, a primeira coisa que tu vês no aeroporto são pessoas de cor. Todas as pessoas que trabalham nos rankings, as pessoas que trabalham nas padarias na cidade, ou seja, toda a parte de serviços mais baixos são as pessoas que vieram das colônias.
Nesse sentido, eu pergunto até que ponto Sim, ho hem dit. a descolonização realmente houve, ou se simplesmente deixamos de estar na colônia e passamos a ter o coloniado conosco e vivendo e fazendo o que tem que fazer. Porque parece que até mesmo a própria sociedade não reconhece muito isso. Ao menos na minha opinião, não sei o que tu pensa nesse fato que para mim é muito gritante. Cada mês que eu vou, eu tenho a mesma surpresa, ou seja, é a mesma constatação, digamos assim. Pensei tanto que acabei há cerca de 2 meses um livro com quase 400 páginas sobre o tema. Chama-se O Império do Fim. Vai ser publicado em Portugal em setembro, outubro. E uma das coisas que fui descobrindo, aprendendo ao longo dos anos, ou seja, como é que nós muitas vezes vamos desmontando as heranças de certas narrativas, certos sofismas coletivos. Talvez só conseguisse fazê-lo agora à beira dos 50 anos, ter chegado a essa maturidade. É que a descolonização, ao contrário do que eu ouvi durante toda a minha vida, não aconteceu só aos portugueses brancos colonos, também aconteceu à população negra, seja pela guerra civil que se seguiu, nomeadamente em Moçambique e Angola, seja porque muitas dessas pessoas depois tiveram que emigrar durante os anos 80, 90 e até hoje. Seja porque a descolonização não é exclusivamente o êxodo, sem dúvida, traumático, ou seja, estamos a falar de provavelmente mais de 500 mil pessoas, não se sabe ao certo, mas mais de 500 mil pessoas que deixaram, muitas delas, tudo para trás, tiveram que começar uma vida sendo chamadas de retornadas em Portugal, sendo que muitas não retornavam no sentido em que já tinham nascido noutro continente. Para todos os efeitos, sem prejuízo dos traumas que isso causou a essas pessoas, inclusive ao facto de serem recebidas muitas vezes em Portugal como uma espécie de bode expiatório exclusivo do fascismo. Há muitas histórias de crianças nas escolas que eram gozadas pelos professores ou pelos colegas por serem retornados. Houve uma tensão, pelo menos inicial. Mas, tal como a Revolução, ao fim e ao cabo, e sem prejuízo desse trauma, a verdade é que a maioria dessas pessoas acabou por se integrar relativamente bem na sociedade portuguesa ao longo do tempo. Ou seja, hoje em dia já as pessoas não são identificadas como vindas de Angola, estou a falar dos colonos brancos. E tal como a Revolução que, como dizia a Lídia, não só acabou com uma ditadura que torturava, que proibia, que limitava, era uma limitação existencial, não era apenas a fome ou o analfabetismo, as pessoas tinham assim traçado o destino no momento em que nasciam. Não é? Se nasciam no interior e eram filhos de um camponês, certamente seriam camponeses. Um dos triunfos da ditadura foi esse, se pode chamar de triunfo, é esmagar os horizontes da população, não é? Quebrá-la, domesticá-la, por assim dizer. E isso paga-se ao longo de décadas. E hoje em dia a descolonização tem que ser feita também, eu gostava de dizer, não é exclusivamente um movimento êxodo, constrito na história, naqueles meses de ponta aérea de Angola para Portugal, ou naqueles meses, ano e meio, mas é algo que tem que se fazer ao nível do pensamento. Não é? Houve outras pessoas que fizeram este raciocínio antes de mim de uma forma mais articulada e profunda. Logo nos anos 60, o Frantz Fanon, por exemplo, fala disso. Há uma pensadora angolana, Grada Quilomba, que fala também nisso, tem um livro chamado Histórias da Plantação, julgo que é isso, ela é uma académica em Berlim e que fala disso, de como é que o nosso pensamento hoje, incluindo o meu, ou seja, eu percebi isso, precisa de ser descolonizado no sentido de como vemos o outro e como vemos a nossa própria história. E, mais uma vez, isso para mim é muito importante, que é muito difícil ter esta conversa sem entrar na polarização. Em Portugal ou há uma necessidade de uma tremenda autoflagelação e de decretar
que os portugueses são os piores do mundo, ou então no outro extremo jamais toca na narrativa dos descobrimentos e das colónias, o que é que nós levámos, o progresso à África. E acho que vai ser difícil, está a começar mesmo na própria academia, já há pessoas a fazer esses estudos, mas é difícil ter esta conversa, até numa mesa de jantar, a maioria das pessoas tem uma visão muito colonizada do que foi o colonialismo. Doncs moltes gràcies. Posem fi, si us sembla, el diàleg. Com sabeu, firmaran els llibres ara a la sortida i simplement acabar agraint-los la presència a tots tres. Moltes gràcies. A tu, Àlex.